Meus amigos, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui relaxando aqui na praia, depois com o compromisso realizado em fazer a obra de Deus. Mas eu quero falar algo muito interessante, que é aqui meditando aqui, pescando, que eu gosto sempre de pescar, porque aqui a gente começa a refletir muitas coisas. Eu gosto de estar sozinho, relaxando, para refletir nas coisas de Deus. Uma coisa que vem na minha cabeça, na minha mente, em que a palavra de Deus, ela diz lá em Mateus, capítulo 19, de 3 ao 12, o que Deus une, o homem não separa. Vamos lá, na minha hermenêutica, na minha filosofia de entendimento acerca dessa passagem, eu posso estar errado, claro. E se alguém me mostrar que eu estou errado, e eu entendendo que eu estou errado, com certeza eu vou acatar. O que eu entendo com isso? A Bíblia diz lá em Hebreus 9, 27, pois o homem está destinado a morrer uma vez só, depois disso o juízo. Está lá em Hebreus 9, 27. Ou seja, está predestinado, está destinado, não tem outra vida. Mas muito tem encarado o casamento desta forma. Que casou, acabou, não posso separar aquelas coisas todas, porque eu estou pecando aquelas coisas todas. Bom, eu vou te mostrar alguns fatos em que Deus uniu. Você quer ver um exemplo claro? Deus uniu Abraão com Sara. Tanto era de Deus que hoje, através de Sara, nós existimos. Que nós somos hoje, pela fé, filhos de Abraão. Somos descendentes de Abraão. Então foi algo que Deus uniu. Tanto é que na época, Abraão, vendo que Sara era formosa, bonita, e ele teve com alguns reis, um deles Melquisedeque, ele temia pelo fato de ela ser uma mulher formosa, em que poderia esses homens matá-lo para poder ficar com ela. Tanto é que a coisa era tão forte, tão de Deus, porque Sara, ou Saraí, na época, ela atendia o requisito de Deus, por essa razão que ela se colocou como esposa de Deus. E nós se vê nos dias de hoje. Entendeu? Tanto é que o rei, na época, temeu para que o Deus não pudesse castigá-lo. Então nós entendemos que esse relacionamento de Abraão, hoje Abraão, era algo de Deus, unido por Deus. Aí eu te pergunto, pastor Gilson, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte: eu sei que de repente isso pode causar até debate, até pelo alguns cursos que eu fiz, aquelas coisas todas, eu tive sempre a minha opinião. Às vezes isso vai causar algum transtorno em pensamento de algumas pessoas, mas o que eu entendo? Qual é a minha hermenêutica nessa palavra? A minha filosofia que eu entendo. E o que eu entendo é o seguinte: que existem pessoas que elas estão casadas erradas, que não é casamento unido por Deus. Mas casou porque o homem, Deus, ele concedeu o livre-arbítrio. E às vezes as escolhas que fazemos, que eu sempre bato nesta tecla, de escolha, porque o que você escolhe é que vai refletir na tua vida. Então, nem todas as escolhas que nós fazemos é de Deus.
Por essa razão que eu sempre digo, e sempre tenho dito, que tudo que você vier a fazer é uma das promessas que eu cultivo comigo. Que é apresentar tudo que eu faço na vida, nas minhas tomadas de decisões, nas minhas escolhas, eu sempre apresento a Deus. Porque Deus, ele vai te direcionar aquilo que de fato vai ser bom para a tua vida. Então, e existem pessoas, pelo fato do livre-arbítrio, ou seja, Deus, ele permite que você faça da tua vida o que você quiser. Tipo assim, problema é seu. E a escolha, muitas das vezes, quando ela é errada, ela vai refletir. Mas isso não significa também que você tem que estar preso a isso. Você quer ver um exemplo? Claro. Lá em Êxodo você observa que Arão e Miriam se levantou contra Moisés pelo fato, mas a Miriam, pelo fato da mulher que ele escolheu como esposa. Mas Deus permitiu. Era da vontade de Deus. Ainda que deveria Moisés, ele buscar alguém dentro da tribo, dentro de Israel, aquelas coisas todas. Mas Deus permitiu, porque já agia projeto. Então é uma coisa unida por Deus. O que eu entendo com isso hoje? Que às vezes a pessoa, não, casei, não vou me separar mais, que eu não posso, porque... Veja bem, eu não estou fazendo apologia à separação. Jamais. E quando eu falo nessa questão, eu me refiro mais àqueles que têm o conhecimento das coisas de Deus. É mais para você. Porque o ímpio, ele não entende, ele não tem a visão de Deus, ele não tem aquelas coisas todas. Mas aqueles que dizem, pô, casei com a mulher errada, a mulher não corresponde, a mulher não atende. Aquilo que de fato deveria atender. Porque eu vejo o seguinte, eu sempre tenho dito isso, dentro até da minha família. A coisa quando é de Deus, o casal quando ele é unido, eles crescem. Em todos os aspectos que você possa imaginar. Principalmente no aspecto financeiro. Por quê? Porque estão unidos num só propósito, quando esse é de Deus. E quando esse que não é de Deus, e ainda assim sendo de Deus o casamento, e a mulher, tu pode ter certeza, ela sempre está levantando o homem. Ainda que não seja de Deus, que eu já vi casos. Eu já relatei casos, situações de que a mulher levantou o homem. Mas, eu vou ser sincero, e existe hoje, e muito, não são pouco não, pessoas que estão casadas erradas, ainda sendo de Deus. Pessoas que conhecem as coisas de Deus, mas casaram errado. Eu posso me separar dentro do meu pensamento, dentro da minha hermenêutica, dentro da minha filosofia, do meu entendimento. Eu posso estar errado? Posso. Mas eu não acredito. Por quê? Porque eu tenho visto e tenho assistido pessoas que se separaram sendo de Deus, estão vivendo com outra esposa, se divorciaram, estão com outras esposas, e essas pessoas hoje vivem bem, têm filhos, estão na presença de Deus. Então eu não posso entender, não tem como eu entender que esse casamento, esse segundo casamento, que não seja de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Se eu hoje vivo com uma mulher que ela não corresponde, que ela não atende aquilo que eu penso, porque nós somos o líder. O homem, ele é o líder espiritual. Se ela não corresponde, se ela não executa aquilo que você pensa em fazer dentro do que tange a obra de Deus, então, para mim não serve. Não serve. Mas eu quero dizer para você o seguinte:
Existem muitos conflitos de pessoas que se separaram, que hoje estão bem espiritualmente, se sentem bem, mas eles ficam presos a essa questão. Como eu já vi relatos de pessoas chegar para mim, mas eu casei, eu fico pensando na minha salvação, aquelas coisas. Dentro da minha hermenêutica, dentro da minha filosofia, eu acredito que o casamento unido por Deus é o casamento que hoje você vai bem com a tua família, essa pessoa está na presença de Deus, você tem um filho que corresponde, que também estão na presença de Deus. Pô, não tem nem contrafatos, não existe argumento, e o argumento correto, o argumento certo, mostra que esse segundo casamento, então, é de Deus. Quero deixar essa mensagem, essa palavra, e eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração, vai contribuir bastante para a tua vida. Deus abençoe.